Fala, turma linda! Professor Diogo aqui mais uma vez para resolvermos mais uma questão de biologia no canal Biologia com Diogo. Desta vez iremos resolver uma questão da prova de Ciências da Natureza, mais especificamente uma questão de biologia, a questão 133, tá certo? 133 do Caderno Amarelo. Enem 2024, certo? A questão diz o seguinte: o Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecida como cobra-corais. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras. Então vamos marcar aqui rapidinho. Olha, na Amazônia há o predomínio de corais verdadeiras, tá certo? O texto disse isso. Que são peçonhentas. Então na Amazônia prevalece aí essas corais verdadeiras e elas são peçonhentas. Enquanto no Cerrado prevalece as corais falsas. As verdadeiras dominam ali a Amazônia, certo? E as falsas do Cerrado. E essas falsas, elas não possuem, elas não apresentam ali a peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante, e essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as corais verdadeiras. Pessoal, então o que foi que o texto disse até então? Que na Amazônia e no Cerrado prevalece um grande número de serpentes que, de maneira popular, nós chamamos elas de quê? De cobras corais. Entretanto, lá na Amazônia prevalece a coral verdadeira, que é peçonhenta, enquanto que no Cerrado prevalece a coral falsa, que não é peçonhenta. E é bom analisarmos que elas são muito parecidas, tá certo? E isso traz vantagem tanto para uma quanto para a outra, tanto para a coral verdadeira quanto para a coral falsa. Observamos aqui a imagem, observe. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes. Aqui eu tenho uma coral verdadeira, tá certo? Que você está vendo aqui, uma coral verdadeira, certo? E aqui nós temos uma coral falsa. Observe, pessoal, que o padrão de coloração dela, se nós formos analisarmos com calma, tá certo? Com cuidado, observando os detalhes, nós vamos ver que elas têm diferenças. Tem particularidade no formato da cabeça, por exemplo, na coloração dela. Mas aí é muito semelhante. Então, esses animais aí na natureza, tá certo? Nos biomas citados, eles se assemelham muito. E uma vez que, por exemplo, um animal tentou predar, digamos assim, a coral verdadeira, mas não morreu, mas sofreu um dano causado por ela, obviamente esse animal vai ficar o quê? Esperto, vai ficar com medo, tá certo? De novamente entrar em contato com essa coral verdadeira. E uma vez que a coral falsa se parece com a verdadeira, o animal que tentou predar, que tentou brincar com a coral verdadeira, que passou a evitar ela, também passará consequentemente a evitar a coral que falsa, porque ela se parece, tá certo? E ele não vai conseguir ali analisar nos detalhes e diferenciar uma da outra. Então, observe que elas são muito parecidas aí, tá certo? Nesse padrão de coloração, tá certo? São répteis, não esqueçam disso. Olha, qual é a vantagem dessa similaridade para as corais falsas? Então, o que é que as corais falsas ganham se parecendo tanto com a coral verdadeira? Foi isso que o Enem perguntou, certo? Isso facilita a captura de presas? Olha, o fato da coral falsa parecer com a verdadeira vai facilitar com que ela consiga pegar ali a sua presa e matar, capturar e comer? Não, não é isso que acontece, né? Se as presas avistam ela ali, vão evitar, tá certo? E o fato da coral falsa parecer com a coral verdadeira não facilita não a captura de presa, certo? Diminui a competição por recursos. Olha o que essa alternativa está dizendo. Que o fato da coral falsa se parecer com a coral verdadeira vai diminuir a competição por recursos ali no meio. Também não é isto que acontece, certo? Depois, na letra C, possibilita a geração de indivíduos híbridos, tá certo? Talvez vocês estejam esquecido do que seriam esses híbridos. Pessoal, híbrido é um ser que é formado, tá certo? Pela união de duas espécies diferentes. E aí, o texto está dizendo aqui, veja, o que é que nós temos aqui? Que a vantagem para a coral falsa, tá certo? Para as falsas corais, é que isso vai, o fato dela, da coral falsa, parecer com a coral verdadeira, certo? Vai fazer com que possibilite aí uma geração de indivíduos híbridos. É como se as duas fossem cruzar, tá certo? Acasalar aí, ter filhotes híbridos. Não é isso que acontece, beleza? Então a letra C não é o gabarito. Depois a letra D, ó, reduz a possibilidade
de sofrerem predação. Exatamente, aqui seria o nosso gabarito. Por quê? Como eu havia dito, uma vez que um predador ali é, evite a coral verdadeira, tá certo? Uma vez que o predador ali não, tá certo? Vá ali de encontro à coral verdadeira para predá-la, para consumi-la. Consequentemente, também ele evita a coral falsa porque ela se parece muito com a verdadeira. Esse padrão de coloração dela aí, tá certo? Observe, muito similar à coral verdadeira, faz com que a falsa coral ganhe essa vantagem aí, tá certo? De reduzir a possibilidade dela sofrer a predação e vir ali a morte, tá certo? Então, o gabarito é a letra D. E depois a letra E. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. O fato de a coral falsa, a falsa coral, se parecer com a coral verdadeira, vai otimizar o encontro de parceiros reprodutivos somente por conta disso? Não, né? Então, realmente aí, pessoal, observe. O gabarito é a letra D. Então, pessoal, agora, pessoal, como é de costume, certo? Vamos fazer aqui alguns lembretes, tá certo? Aqui do lado aqui da nossa questão. Observem, eu estou tendo aqui quando esta coral falsa, essa falsa coral, ela se parece, se assemelha, é muito semelhante à lei, tá certo? A coral verdadeira, eu tenho um caso aqui de quê? Quem lembra? É um caso de mimetismo. Seria o mimetismo, tá certo? Eu tenho vários exemplos de mimetismo, que é diferente de quê? De camuflagem. Cuidado para vocês não confundirem isso nas provas, beleza? Camuflagem é diferente de mimetismo, que é diferente também de aposematismo. Como assim? Vamos lá ver as diferenças rapidão. Aposematismo. Olhe, o que seria o mimetismo, tá certo? O mimetismo, mimetizar, é quando acontece o fato de uma espécie ao longo da evolução se parecer, ficar muito semelhante à outra. Como no caso aqui, eu tenho o quê? A coral falsa, a falsa coral, muito semelhante à coral verdadeira. Isso existe, eu tenho diversos exemplos disso, desse mimetismo, entre lagartas, entre borboletas, tá certo? Entre é, invertebrados e plantas e flores, tá certo? Mimetizar é uma espécie imitar outra, tá certo? Ao longo da evolução, a espécie vai acabar se parecendo com a outra ali e tirando vantagem disso, tá certo? Então não esqueçam que aqui, olha, o mimetismo, o nosso exemplo aqui, tá certo? Do texto aqui do Enem, a falsa coral e a coral verdadeira. Uma espécie é semelhante a outra, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, uma espécie semelhante, semelhante a outra. Exemplo, o exemplo está aí no texto, certo? O exemplo Enem 2024 trouxe esse exemplo aí de mimetismo. Agora, o que seria camuflagem? Observem. Camuflagem, existe, por exemplo, o bicho folha, tá certo? Entre outros, existe a lebre que se camufla ali, tá certo? Com aquela pelagem branca. Corujas que se camuflam, tá certo? É, é, Anfíbios, pererecas, entre outros animais ali que ficam camuflados ali. Animais marinhos, por exemplo, que se assemelham muito ao ambiente, tá certo? Quando ele fica ali muito parecido com o ambiente e que ajuda ele a se esconder de um possível predador e de se esconder também para conseguir ali é, predar com mais facilidade, tá certo? Então eu tenho um caso aí de que camuflagem é quando uma espécie é semelhante ao quê? Ao meio onde ela está inserida. Então deixa eu colocar aqui, observe. Uma espécie é semelhante, é semelhante ao meio. Não esqueçam disso, certo? Ela é semelhante ao meio ao qual está inserido.
E depois eu vou aqui, ó, para o aposematismo. Não esqueçam que esse aposematismo é uma coloração de advertência. Como assim? Vejam aí, pessoal, que na natureza existem aqueles animais com uma coloração muito ali, digamos assim, que chama muito a atenção, tá certo? Animais muito coloridos, com a coloração muito forte, com a cor muito forte ali. E essa coloração que chama muito a atenção dos seres, tá certo? É uma coloração de advertência. Esses animais muito coloridos, com a cor muito forte ali, muito destacados, não, eles tendem a possuir ali, tá certo? Veneno, tendem a serem venenosos, tá certo? Ainda que não sejam peçonhentos, muitos que não consigam ali inocular a peçonha, eles podem guardar ali o veneno, tá certo? Então eu tenho diversos, isso é muito presente, por exemplo, em anfíbios. Aqueles anfíbios bem com aquela cor bem chamativa que aí vocês podem ver em várias situações aí. Então aqui eu tenho o caso de que coloração ou cor de advertência, tá certo? Olha, aqui eu tenho uma cor de quê? De advertência. Como assim? Essa cor de advertência diz que é bem provável que aquele ser ali ele traga algum dano a alguém que tente mexer com ele, tá certo? Então, se eu vejo ali um animal com uma cor muito forte, tá certo? Com uma coloração muito destacado, ele tende a ser venenoso, tá certo? É bem provável ali que ele seja venenoso. E aí, ao longo de processos evolutivos, tá certo? Os animais que estão ali no meio tendem a evitar consumir aquele animal justamente porque ele apresenta um possível perigo, tá certo? Então não esqueça, olha, o mimetismo é diferente de camuflagem, porque mimetismo é quando uma espécie se assemelha a outra, tá certo? A camuflagem é quando uma espécie se assemelha ao meio ao qual está inserido e o aposematismo, ou coloração aposemática, ou cor de advertência, tá certo? São aquelas cores ali que os animais possuem e que colocam medo ali nos seus possíveis predadores. Tudo bem, pessoal? Vejam que questão bonita, tá certo? O Enem cobrou e eu espero que vocês tenham aí marcado o gabarito correto, tá certo? Que vocês tenham tido sucesso aí nessa questão e tenham tido sucesso aí naquilo que vocês tanto almejam que correm atrás, tudo bem? Pessoal, até uma próxima oportunidade. Deixe o like se o vídeo foi útil, certo? Conto com a participação de vocês. Forte abraço e continue estudando, porque o seu futuro depende de você, do seu compromisso de sempre, tá certo? Tchau, tchau e até mais.